Então, gente, continuando aqui, a respeito do impacto da divisão do trabalho e da especialização sobre o ganho de produtividade e da riqueza das nações, né? Vamos ver um trecho do Adam Smith, no qual ele fala, logo na sequência que ele dá os motivos que a divisão do trabalho leva a ganho de produtividade, ele dá um exemplo. Aí o trecho é grande, mas vamos ver. Anota ele. Tomemos, pois, um exemplo tirado de uma manufatura muito pequena, mas na qual a divisão do trabalho muitas vezes tem sido notada, a fabricação de alfinetes. Um operário não treinado para essa atividade, que a divisão do trabalho transformou em uma indústria específica, nem familiarizado com a utilização das máquinas ali empregadas, cuja invenção provavelmente também se deveu à mesma divisão do trabalho, dificilmente poderia talvez fabricar um único alfinete em um dia, empenhando o máximo de trabalho. De qualquer forma, certamente não conseguirá fabricar 20 alfinetes no caso, né? Entretanto, da forma como essa atividade é hoje, 1776, esse livro, né, do Adam Smith, da forma como essa atividade é hoje executada, não somente o trabalho todo constitui uma indústria específica, mas ele está dividido em uma série de setores, dos quais, por sua vez, a maior parte também constitui provavelmente um ofício especial. Um operário desenrola o arame, um outro o endireita, um terceiro o corta, um quarto operário, no caso, faz as pontas, um quinto o afia nas pontas para a colocação da cabeça do alfinete. Para fazer uma cabeça de alfinete requerem-se 3 ou 4 operações diferentes. Me perdi aqui. Montar a cabeça já é uma atividade diferente. E alvejar os alfinetes é outra. A própria embalagem dos alfinetes também constitui uma atividade independente. Assim, a importante atividade de fabricar um alfinete, acho que isso aí é meio que sarcasmo dele, né? Está dividida em aproximadamente 18 operações distintas, as quais, em algumas manufaturas, são executadas por pessoas diferentes, ao passo que, em outras, o mesmo operário às vezes executa 2 ou 3 delas. Aí diz ele que viu uma pequena manufatura desse tipo, com apenas 10 empregados, e na qual alguns desses executavam 2 ou 3 operações diferentes. Mas, embora não fossem muito hábeis e, portanto, não estivessem particularmente treinados para o uso das máquinas, conseguiam, quando se esforçavam, fabricar em torno de 12 libras de alfinetes por dia. Libra, no caso, é libra peso, é aproximadamente 450 gramas, uma libra peso. Então, fabricar em torno de 12 libras de alfinetes por dia. Ora, uma libra contém mais do que 4.000 alfinetes de tamanho médio. Por conseguinte, essas 10 pessoas conseguiam produzir entre elas mais do que 48.000 alfinetes por dia. Assim, já que cada pessoa conseguia fazer 1/10 de 48.000 alfinetes por dia, pode-se considerar que cada um produzia 4.800 alfinetes diariamente. Mas, ou seja, nesse trecho aí, nós temos os 3 motivos que ele cita, né? Como fundamentais para o progresso da economia e a riqueza das nações. Aí nós temos, antes desse trecho aí, primeiramente ele cita e explica os motivos da importância da divisão do trabalho, que a gente viu no vídeo anterior. Economia de tempo, ganho de habilidade e invenção de máquinas. E aqui ele dá um exemplo dos 3 motivos. Então, na medida em que não há um único trabalhador sozinho, segundo Adam Smith, não conseguiria fabricar um único alfinete, muito menos 20. Mas com a divisão do trabalho, vários trabalhadores trabalhando, então, primeiro, a gente não tem perda de tempo, cada trabalhador realizando a sua atividade, mesmo que eles sejam pouco hábeis, com o tempo eles ganham habilidade. Além do que, eles podem não só
criar máquinas como usar máquinas que foram criadas por outros especificamente para essa atividade. E essas máquinas vão gerar ganho de habilidade, ganho de produtividade, né? E habilidade também, né? De tal forma que uma pessoa sozinha teria enorme dificuldade, seria impossível fabricar um único alfinete, por exemplo. Mas com a divisão do trabalho, a gente tem que uma pessoa consegue fazer aquilo que primeiro não conseguia e principalmente faz em grande quantidade, né? Então esse é o exemplo do Adam Smith. Segundo Adam Smith, a economia cresce muito graças à divisão do trabalho. A divisão do trabalho gera grande impacto na produtividade das pessoas, das empresas e do país como um todo. O país se torna mais rico graças, não só isso, mas isso é o que eu falei, isso é o beabá da economia, né? A gente dividir o trabalho e não conseguir escoar a produção, você pode produzir milhares de alfinetes, mas você não pode. O que você vai fazer com milhares de alfinetes? Nenhum ser humano deseja milhares de alfinetes. Você só tem uma coisa a fazer com milhares de alfinetes. Essa é a grande outro passo que o Adam Smith chama a atenção mais à frente, que é o tamanho do mercado. Você tem que conseguir escoar a sua produção. Então você tem que passar o seu alfinete para os outros e receber dos outros o que os outros produzem. Mas qual seria a diferença entre essa empresa que produz alfinete e uma tribo indígena dita primitiva? A questão é que o índio não poderia fabricar milhares de flechas. Por quê? Porque o índio não vai passar as suas milhares de flechas para pessoas fora da sua tribo. As transações do índio se davam dentro de sua tribo. A sua produção e produtividade era limitada pelo tamanho da sua tribo e a condição de produção da sua tribo. Numa sociedade, vamos dizer, moderna, entre aspas, porque o primitivo também é entre aspas, mas numa sociedade moderna, a diferença é que esses operários aqui, eles produzem milhares de alfinetes e esses alfinetes são espalhados diariamente, né? São espalhados mundo afora para pessoas completamente desconhecidas, tal qual o encontro entre os índios, que a gente viu na Carta de Pelo Vaz de Caminha, os índios e os portugueses. Esses alfinetes aí serão vendidos. Não há como se compartilhar esses milhares de alfinetes, não tem cabimento. Se você imaginar que índios viessem a fabricar alfinetes e fabricassem milhares de alfinetes, eles vão jogar alfinete fora. A tribo não quer essa quantidade de alfinete. Para eles darem o uso a esses alfinetes, forçosamente eles têm que passar milhares de alfinetes para pessoas que não são de sua tribo. Eles vão ter que passar para os estranhos. E ao passar para os estranhos, eles vão ter que apelar, como a gente viu no vídeo passado, na Carta Pelo Vaz de Caminha, a forma deles entregarem os seus alfinetes aos estranhos é recebendo algo em troca. Então aí nós temos a importância da troca para uma economia grande, no caso, não era a economia indígena, mas já é a economia de uma grande nação rica e que pretende se enriquecer. A troca e o comércio começa a se tornar algo muito importante, né? Porque você tem que escoar a produção para pessoas muito além do seu entorno pessoal, tá certo? Esse é um ponto. Mas esse é o trecho do Adam Smith. Agora eu vou citar uma outra pessoa que se baseou em Adam Smith. Aí a gente já tem um ganho de produtividade. Esse ganho de produtividade ao longo do tempo foi multiplicado. E daí que a necessidade de se escoar a produção para um conjunto cada vez maior de pessoas essas que fogem a seu entorno pessoal, se torna cada vez maior, necessário. Não há como se produzir uma enormidade de produção se você produzir apenas para os seus familiares ou amigos, vizinhos. Produzir uma enormidade de produção, você vai produzir para o mundo afora. Para a imensa maioria das pessoas que terão acesso à sua produção, são pessoas que você não conhece, não tem relação pessoal.
A única forma dessas pessoas receberem o que você produz será através da troca, a não ser que você fique trabalhando de graça para os outros entenda-se desconhecido. Você pode trabalhar de graça para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão. Você vai trabalhar de graça, no caso, também é forma de falar. Você trabalha para ele, não recebe dinheiro, mas você recebe consideração, respeito, o prazer de saber que está ajudando o seu parente, seu amigo. Isso ok. Agora, completos desconhecidos, fica mais difícil de produzir algo em larga escala e sair entregando de graça mundo afora. Mas enfim, esse é o trecho do Adam Smith. Aí nós já temos um ganho enorme de produtividade. Mas alguns anos depois do Adam Smith, que ele publicou esse livro em 1776, alguns anos depois houve um outro autor que também chamou a atenção para a questão do ganho de produtividade. E ele faz referência à fábrica de alfinete que o Adam Smith falou. Esse autor é o famoso Karl Marx. Em determinado momento que ele publicou o livro dele em 1867, e em determinado momento lá no livro do Marx ele põe, segundo Adam Smith, à sua época, na época do Adam Smith, 1776, por meio da divisão do trabalho, 10 homens faziam diariamente mais de 48 mil agulhas de costura. O Adam Smith falou alfinete, mas aí é questão de tradução, né? O Karl Marx aqui escreve agulha de costura, mas é um problema de tradução só. Claramente está fazendo referência ao mesmo trecho que eu citei, né? Mas então, continua Marx. Uma única máquina fornece, no entanto, 145 mil num dia de trabalho de 11 horas. No caso aqui ele está falando de máquina na época dele, do Karl Marx, né? Que é 1867, meados do século XIX. Adam Smith publicou em fins do século XVIII, Karl Marx escreveu em meados do século XIX. Mas então, na época do Adam Smith, 10 homens faziam 48 mil agulhas. Já na época do Karl Marx, uma única máquina fornece, no entanto, 145 mil num dia de trabalho de 11 horas. Uma mulher ou uma jovem supervisiona, em média, 4 dessas máquinas e produz, portanto, com a maquinaria, diariamente 600 mil, mais de 3 milhões de agulhas de coser por semana. Nesse trecho aqui, se eu não me engano, esse trecho eu tirei do capítulo sobre maquinofatura. Aí ele está falando sobre outras... Ele também fala outras observações sobre o assunto, a importância da máquina, como que a máquina aumenta a produção, mas ele também fala da deterioração das condições de trabalho. O trabalhador está trabalhando cada vez pior, produzindo cada vez mais. Assunto lá do Karl Marx, né? Aqui para a gente o que interessa é o ganho de produtividade. Para Adam Smith, 10 homens produziam, na época de Adam Smith, 10 homens produziam 48 mil agulhas. Já na época de Karl Marx, uma pessoa, no caso mulher ou jovem, uma jovem, como que isso seja algo inferior, né? Quantitativamente é menos. Em vez de ser 10 homens, passa a ser uma pessoa, no caso uma mulher. Mas na visão aí do Karl Marx, uma mulher seria algo depreciativo, é menos do que um homem, na visão dele, né? Em média, uma mulher seria capaz de produzir 600 mil, isso é 12 vezes mais o que 10 homens. Uma mulher, em 1867, passou a produzir 12 vezes mais do que 10 homens em 1776. Se isso não é ganho de produtividade, meu Deus do céu, né? É claro, isso aí é para representar a importância do economia de tempo, ganho de habilidade e invenção de máquinas. No caso, principalmente invenção de máquinas. Nem todos os setores da indústria, da economia, ganharam produtividade nesse nível. Mas com certeza todos os setores da economia, de antes para depois da Revolução Industrial, tiveram um salto de produtividade absolutamente fantástico. O volume de produção por trabalhador se tornou algo inimaginável.
Não precisa nem falar de hoje em dia, vamos falar aí da época do Adam Smith ou do Karl Marx. O que um trabalhador produzia aos olhos de um índio é algo incrível, fabuloso, inimaginável. E esse volume de produção por pessoa, ele logicamente tem que ser escoado, tem que ter um destino, e esse destino não tem como ser o entorno pessoal de cada pessoa, né? A produção de cada pessoa agora vai ter que ser destinada a um grupo muito maior de consumidores, digamos assim, pessoas que terão acesso à produção de cada um. Você agora não dá para produzir um monte, não dá para produzir e distribuir entre o seu entorno pessoal, seus amigos ou familiares ou membros de sua tribo. Agora você vai ter que compartilhar isso com o mundo inteiro, rigorosamente falando, né? Com gente que você nunca viu na vida. Não é seu amigo, não é seu inimigo, é gente que você nem sabe se é bem bom ou mal, se você gosta ou não gosta. É a questão da economia de mercado que eu havia citado no tópico 1, né? Agora, nossas transações econômicas, elas vão muito além de nosso entorno pessoal. Tudo que está a seu redor aí agora, olhe para a sua mesa, para o seu celular, para a sua cama, olhe para tudo que você tem a seu redor. Nada disso certamente veio da mão de pessoas que você tem algum tipo de relação pessoal, né? Veio de completos desconhecidos. E a forma que essa produção de desconhecidos chega na sua mão é necessariamente pela troca. Você deu algo em troca. Você trabalha, produz, entrega para os outros em troca do que os outros têm a te... que você tem para dar, né? Ambos, numa troca, ambos entregam o que tem em troca do que os outros têm para dar, né? Mas é o que eu estava falando na questão do escambo do vídeo passado. Aí a gente precisa da dupla coincidência de desejo. Mas claramente, numa situação como essa aí, do Adam Smith ou do Karl Marx, a gente tem que escambo é algo já... Essa economia não vive de escambo, é impossível viver. Aqui a gente já está numa economia monetizada. Vamos dar um passo para trás e voltar para a economia, reconsiderar a economia sem moeda. Houve uma transição de uma economia primitiva sem moeda para essa economia aqui agora, do Adam Smith e do Karl Marx, que é a economia que a gente vive atualmente. Nossa economia é impensável sem moeda. Mas vamos ver isso no próximo vídeo. Valeu, tchau!